Boa tarde para quem está chegando nesse momento. Seja bem-vindo. Vimos que tinha bastante gente esperando. É super legal ver essa movimentação. Eu sei que é um tema super delicado da gente conversar, é um tema muito importante. Não existe momento mais oportuno para discutirmos, debatermos e falarmos sobre esse tema. É, e quero dar as boas-vindas a quem está aqui nos acompanhando, começando aqui pelos nossos debatedores da noite. Noite, tarde, tarde. Nós estamos fazendo a gravação também desse webinar. Vamos deixar disponível para quem for, né, para quem não conseguiu assistir aqui. Quero dizer que vocês arrasaram, porque temos 468, é isso? 477 pessoas inscritas, só conseguimos chegar a 500. Então, quem entrou, entrou. Daqui a pouco, quem não entrou vai ter que assistir a gravação depois. Então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra Delfino, sou a líder do Conacred e também da Academia Brasileira de Crédito Agro. Estamos aqui em parceria hoje, as duas empresas, para realmente trazer um pouquinho mais de conteúdo para você e com esse timaço que nós reunimos aqui, Davi Télio, Felipe. Felipe, eu esqueci de perguntar como é que fala o seu sobrenome. Astrachan? Astracan. Astracan. Emerson Augusto, Felipe, a Emerson e Davi são nossos parceiros já de longa data. O Davi é nosso advisor e o Emerson faz parte dos Masters da Awards, da nossa premiação. Flávio Barros também seja bem-vindo pela primeira vez, o Flávio e o Felipe com a gente. Nós vamos debater várias questões sobre a RJ. Eu tenho aqui algumas estatísticas, no momento oportuno vou falar sobre elas um pouquinho para vocês, sobre os números de RJ que a gente tem mapeado até o dia 6 de setembro, tá? Então, depois disso já teve mais, mas até o dia 6, só para vocês terem aí alguma ideia, números de RJs, números de valores, por estado, eu dividi aqui alguma coisa por estado também, para a gente ter uma ideia do estado que está aí disparado ou não. É, e tenho algumas considerações a fazer, então, para você que está aqui nos acompanhando ao vivo. A gente vai dar um cupom de desconto para você que quiser, para que não estiver inscrito ainda no Conacred do dia 12 e 13 de novembro, para que você possa participar. Esse é um webinar de bastante conteúdo, mas muitas das coisas que nós vamos discutir aqui, nós vamos aprofundar em sessões específicas lá no evento principal, presencialmente ou digitalmente, caso você não possa participar presencialmente em São Paulo, capital. Eu vou soltar aqui um código de desconto para você. Ixi, o Davi caiu, daqui a pouco ele volta. Vou soltar um cupom de desconto para vocês, que está válido até sexta-feira, às 23h59 da noite. São 20% de desconto e ainda ganha o upgrade para ser um participante VIP com acesso a algumas áreas do evento, Arena do Conhecimento, a tempo no aplicativo, reassistindo as nossas sessões, tanto da Arena quanto da plenária no aplicativo. Enfim, vou soltar o código de desconto para vocês e fico aqui à disposição. Também teremos algumas outras coisas. Falaremos muito também sobre pesquisa, nossa pesquisa nacional do crédito agro. Preciso que vocês nos ajudem, respondam a pesquisa. Vou soltar o link aqui para vocês, vou soltar o link da pesquisa mesmo, tá? Uma pesquisa anônima. Vocês respondem lá, a gente vai mostrar tudo isso no evento. Na tarde do primeiro dia, a gente vai mostrar tudo isso que vocês responderam. Quantas mulheres, né? Porcentagem de mulheres e homens versus cargos, pessoas que estão trabalhando em outros estados versus salários, versus escolaridade. Nós vamos fazer todo esse estudo para vocês. Pessoal, sem mais delongas, sejam bem-vindos. Muito obrigada, palestrantes, por estarem conosco. Vou passar a palavra para vocês. A gente está fazendo a gravação aqui. Davi, nosso mediador, nosso grande especialista. Fique à vontade, o palco é de vocês, gente. Mandem perguntas, pessoal. Bacana, gente. Boa noite a todos. Muito bacana ter vocês aqui. Realmente o assunto é extremamente importante. Eu acho que é um dos mais delicados que nós estamos vivendo nos últimos anos. Então é importante esse debate. Antes de a gente entrar em detalhes, eu queria me apresentar e cada um que vai participar com a gente se apresentar também.
porque nem todo mundo conhece todo mundo, então, rapidamente a gente fala quem é, onde trabalha, esse tempo de experiência, assim as pessoas vão ter noção o que que a gente pode contribuir. Do meu lado, eu estou aqui há 35 anos na gestão de riscos de crédito do agro, um pouco da carreira em máquinas agrícolas, depois agroquímicos e depois estruturações de mercado de capitais de 2018 para cá e hoje diretor da Terra Magna. O Emerson? Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Boa noite para a nossa audiência. Flávio e Felipe, né? Muito bom estar aqui com vocês, Maíra. Bom, eu tenho 30 anos no mercado financeiro, 25 anos no mercado no agronegócio. Passei também aí pela indústria de máquina, depois a gente entrou nessa indústria aqui, né, do agroquímico. Tive 4 anos também na área comercial e hoje estou como líder de crédito da Biotrop. Muito Bacana, bem. bacana. Flávio? Olá, boa noite, pessoal, boa noite à mesa, a todos os participantes. Tenho uma longa caminhada também no agronegócio. Trabalhei 23 anos na BASF, rodei bastante Mato Grosso afora, cobrando dívida, fazendo crédito. E depois, em 2007, abri uma corretora de seguros especializada em seguro de crédito. Então, algo relativamente novo, mas que vem ganhando tração ao longo desses anos. Então, hoje a gente já está num patamar de cobertura bastante ampla e trabalhando com todos os ramos e inclusive com as operações financeiras no seguro de crédito. Bacana, obrigado, Flávio. Felipe? Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí, Maíra, pelo convite. Prazer estar aí, Davi, Flávio, Emerson também com vocês nesse bate-papo e obrigado pelos participantes também. Eu sou CEO da operação do Brasil da Ávila Seguros. A gente é uma seguradora latino-americana especializada em operação com seguro garantia e seguro de crédito. A gente tem uma operação relativamente recente no Brasil aqui, mas a gente tem já um histórico longo com operações de seguro de crédito de agro, diversos clientes aí no setor, a gente tem crescido bastante aí, operado também com riscos de produtor rural para alguns clientes especificamente, e acompanhando muito de perto aí o que tem acontecendo no setor. O meu histórico aí, eu tenho aí uma década trabalhando no setor financeiro aí, seguros, bancos, e consultoria estratégica também, sempre aí associado ao agro de uma forma. Bacana, bacana. Obrigado, Felipe. Então, vocês estão percebendo que não é por acaso que nós trouxemos um especialista que trabalha em seguradora de crédito e o Flávio, que além de hoje trabalhar na corretora, ele tem uma grande experiência também na área de crédito quando trabalhou na Basta. Então, o time foi formado a dedo justamente por conta do motivo de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou colocar todo mundo numa mesma página em relação a esse cenário que nós estamos vivendo. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês dão uma olhada do que nós estamos falando para a agenda de hoje, ok? Bom, aqui nós estamos falando então o impacto das RJs na distribuição. Como vocês sabem, o assunto ganhou força, ganhou impacto e ênfase com a RJ do Grupo AgroGalaxy. Até os tempos de hoje, alguns pequenos, médios e muitos produtores pedindo RJ não foi tão relevante. Agora sim se tornou relevante e nós vamos mostrar para vocês os impactos disso tudo. Na agenda que a gente quer cobrir, nós vamos falar da origem do cenário que nós estamos hoje, nós vamos falar do impacto na cadeia do agronegócio, um impacto sistêmico que já começou a provocar e cenário futuro. Tá bom? Então, só trazendo todo mundo para a mesma página, o que nós temos? Lá em 2019, tinha crédito no mercado, tinha bancos, mercado de capitais, ótima produtividade, produção boa, com preços baixos, que na época, R$ 85 era o histórico mediano. E todo mundo viveu bem com isso.
Já em 2020, nós tivemos uma boa produtividade com preços melhores, batemos 110. Estou falando preço soja, Porto, Paranaguá, e comparando créditos em relação a bancos e mercado de capitais em 2020. Já naquela época que estava melhorando, todo mundo sabe que na distribuição nós temos uma circunstância normal, de margem baixa e vendendo a janta para pagar o almoço, que é uma rotina. Então, passando isso para uma visão de 2021, tivemos uma boa produtividade, o já estava batendo um recorde, com preços altos de R$ 179 a saca de soja. E também bastante crédito, mercado de capitais, banco na rua, todo mundo dando crédito. Quando chega em 2022, aí sim, tivemos uma baixa produtividade, o Brasil produziu menos naquele ano, e não por acaso, os preços estão batendo recorde, bateu a R$ 194, e já vamos guardar a mensagem. Os agroquímicos se mantiveram bem caros porque a soja subiu muito. Sempre quando a soja sobe muito, o agroquímico acompanha o preço, levando a margem. Agora, o que que acontece já em 23 que deu uma tonalidade amarela? Os créditos começaram a cair, tanto de bancos como mercado de capitais, porque veio uma preocupação, porque teve uma produtividade ótima, preços caíram aos níveis 140 e os distribuidores ficaram com altos estoques de agroquímico com preço bem alto, o que significa que houve um aperto generalizado em cima do distribuidor, que acabou tendo muita inadimplência, porque o produtor queria vender a soja, pagou caro os insumos e não fechava a conta. E, obviamente, ele não conseguiu acertar a conta dele. Na sequência, entramos em 24. Aí sim, tivemos menos crédito, baixa produtividade, seca em várias regiões, o preço da commodity caiu um pouco mais ainda, então, efetivamente, aí bateu uma inadimplência, partindo das regiões que tivemos da soja verão com safra ruim em Mato Grosso, safrinha muito ruim no MS e também Paraná, e isso acabou prejudicando principalmente por conta dos preços. Então, hoje nós ficamos no vermelho e aí vem a condição da tempestade perfeita com o RJ do AgroGalaxy, nesse cenário que eu estou falando do Brasil. Esse cenário não é só por conta da AgroGalaxy, é Brasil. E daí nós estamos enxergando um 2025 preocupante, porque vai vir uma boa safra, é o que se espera por conta do clima e tudo mais. Os preços devem continuar abaixo, porque o USDA já apontou o maior estoque de grãos da história para 24, 25. O que significa que nós deveremos ter um preço baixo mantido de 130 se a taxa de câmbio não cair, o que é previsto cair. Por que pode cair a taxa de câmbio? Porque os Estados Unidos estão baixando a taxa de juros lá, o Brasil está subindo a taxa de juros aqui, o que significa que o juros real, que hoje é 2% nos Estados Unidos, deve chegar a 1,5% em breve, e aqui no Brasil, os juros reais de 6,78 deve ir a 8% em breve, o que significa que pode inverter os ponteiros e todos os investidores trazendo dinheiro para o Brasil para especular, para aplicar, isso evidentemente pode trazer o câmbio para baixo. Então, aqui é a nossa preocupação e é isso que eu queria trazer à tona para a gente abrir as discussões aqui do que nós vamos falar hoje a respeito desse tema. Primeiro, eu quero chamar o Emerson. Emerson, traz para a gente um pouco da visão em relação ao mercado de fornecedores e insumos. Qual que é a tua visão, olhando do que já vinha antes, de dificuldades para todos os distribuidores na cadeia, e agora no agravamento com a RJ do AgroGalaxy? Bom, Davi, esse ano o mercado atrasou bastante, né? Por questões óbvias aí. E justo nesse momento onde estávamos percebendo um aquecimento, a gente tem alguns momentos de crise,
né? O que vai acontecer e o que já está acontecendo, né? Um grande player, quando ele deixa de participar do mercado deste tamanho, com certeza deixa todo mundo um pouco perdido, né? Imagine o tanto de empresas que da noite para o dia ficaram sem distribuidores, né? Um player que tem em torno de 20 mil clientes, como as companhias conseguem acessar 20, 22, 23 mil clientes assim da noite para o dia? São clientes que compram, tem outro perfil de compra que não é o da indústria. E a safra está para acontecer daqui a 10 dias, né? Chovendo aí em setembro, daqui a 10 dias. Então, assim, é um momento de faturamento, né? Obviamente, todo mundo está fazendo sua lição de casa, está procurando acessar os principais produtores, todo mundo vai ter que correr, vai ter que ter uma análise de crédito emergencial, né? Nós já começamos dentro de casa isso, uma análise de crédito emergencial, porque as equipes de venda tinham um planejamento, a indústria produziu esse produto e você precisa fazer com que ele chegue até a ponta final, né? Porém, uma notícia como essa, todo mundo impacta todos, né? Impacta o distribuidor, impacta o produtor. Imagine uma revenda hoje pedir um endosso para o produtor para colocar no fornecedor, né? O produtor, se ele passou por esse trauma, ele já vai pensar duas vezes. Fala, cara, você vai mandar isso aqui para quem? Depois acontece uma coisa. Então, hoje as indústrias, o mercado vai se arranjar. As pessoas sabem, o brasileiro, ele é criativo e são, por exemplo, neste caso aí, são 2.500 credores, né? Grande parte disso é indústria. Então, todo mundo está em movimento de crise, todo mundo trabalha sábado, todo mundo trabalha domingo, já fez reuniões com as equipes de vendas, vai ter que ter um afrouxamento em algumas aprovações, porque você está na hora de faturar, mas em casos específicos. No médio prazo, no dia de amanhã, né, após você resolver o faturamento, a gente vai ter que ver como as questões de crédito com certeza ficarão mais rígidas, né? Os departamentos de crédito nesse momento eles viraram a menina dos olhos da companhia de uma semana para cá. Eu tenho certeza que todo gerente de crédito deve ter tido muito trabalho de alguns dias para cá. Esse é o cenário hoje eu tenho certeza que está acontecendo em grande parte das indústrias. Não, perfeito, perfeito. A análise está perfeita. Só quero pontuar uma coisa que eu tenho percebido com muitos distributores. Infelizmente, com a situação de 24, que uma soja ruim, milho safrinha, produção ruim, preço baixo, muitos distribuidores não conseguiram pagar as contas de agroquímicos, principalmente agroquímicos nesse ano. O que significa que agora que estava no momento do faturamento pesado do agroquímico em setembro, no mais tardar início de outubro, o que nós percebemos? A gota d'água foi a RJ do AgroGalaxy, que todo mundo percebeu, que eles pediram num momento estratégico, né? Porque era um momento que já estava recebendo todo o carregamento de agroquímico máximo possível. Eles entraram nesse período de RJ para começar, primeiro, a proteger o caixa deles, para não ter problemas de arresto de dinheiro, e também o início de faturamento da soja verão para reter duplicatas, que é um ativo. Então, foi uma estratégia, só que isto impactou numa condição sistêmica nos outros distribuidores, porque as indústrias, todo mundo puxou o arreio. Então, a indústria que estava para liberar um distribuidor que devia um X, parou. Eu não te libero se não pagar. Só que o que o distribuidor está encontrando agora? Aquele impacto sistêmico que eu estou dizendo. Mercado de capitais, todo mundo perdendo, puxaram o arreio. Então, hoje, estima-se que mais de 200 mil investidores perderam dinheiro nos movimentos que tivemos de RJ, de distribuidores, produtores rurais e algumas indústrias cerealistas. Considerando isto, o mercado de capitais começa a tirar o pé e se assustar com o agro e não quer atender o distribuidor que precisa de dinheiro. Bancos já perderam bastante, estão praticamente de portas fechadas hoje para discutir novos negócios. O distribuidor não se vê numa outra situação. Mas aí tem um dilema que o Emerson comentou. Qual que é o dilema? A indústria breca um pedido, eu só te libero se você me paga, mas isso tem um momento de acontecer e um momento de você fazer desaforo para o mercado. Por quê? O clima vai começar a chover, vai ter plantio, ou você entrega o agroquímico ou esquece. Roda para o ano que vem.
A indústria também tem essa preocupação. Se ela não liberar agora os agroquímicos, ela também vai ficar com estoque, vai ficar para o ano que vem, e conforme acontece aquele efeito cadeia sistêmica, o distribuidor que não receber produto agora, mesmo estando devendo, ele tem dinheiro na rua, ele está devendo para a agroquímica, ele não tem crédito, não tem caixa. Nessa condição, ele não recebe o agroquímico, ele não entrega. O que vai acontecer com ele? Ele fatura menos, ele vai ter menos margem, menos fôlego para pagar conta de vencido, e o que é pior, o produtor não vai ter muito tempo hábil para buscar o agroquímico em alguma outra porta daquele pedido que ele não foi atendido. Então, não é fácil essa reposição de players no campo para atender o distribuidor que tem que faturar e não tem produto, e o produtor que está esperando o faturamento e o agroquímico, e provavelmente ele não vai ter todo o produto. Aí vem o risco de redução de produtividade, porque ele não teve insumos o suficiente, o distribuidor tem uma venda menor com uma margem pequena, o produtor não vai conseguir pagar os vencidos de 23 e 24, e o distribuidor também não vai conseguir pagar o que ele estava devendo de 23 e 24 para a indústria, para bancos, mercado de capitais. Vocês conseguem entender a conexão desse impacto sistêmico que nós estamos falando? Agora eu vou dar um passo fora do impacto dentro da cadeia. Eu vou entrar numa outra ciranda, numa outra praia, que é tão ou mais preocupante. Primeiro, eu vou chamar o Flávio aqui. Flávio, falando de seguro de crédito, vamos só relembrar para quem não sabe, seguro de crédito, ele tem várias apólices que ele garante bancos, indústria de insumos e até alguns distribuidores. Então, o seguro de crédito, ele garante a inadimplência daquele direito creditório. E eu sei que várias seguradoras acabaram tomando um grande impacto com a RJ do AgroGalaxy. O que é que você está sentindo entre as grandes seguradoras e qual o impacto que pode ter isso dentro das apólices e dentro desse mercado futuro que era promissor? Perfeito, Davi. O impacto dessa RJ, da AgroGalaxy, a gente não pode focar também só nessa RJ. Ela é uma RJ grande, que ela afeta, obviamente, um número maior e com uma severidade muito maior. Mas, principalmente esse ano, a gente tem uma enxurrada de pedidos de sinistro. Sinistro é aquela situação em que o devedor ele não paga por mora prolongada ou é uma RJ. Nós estamos regulando aproximadamente 4 sinistros, Davi, por dia. Por dia. Então, o evento AgroGalaxy, ele só foi de uma severidade muito grande. Obviamente que nós estamos falando de seguro de crédito e seguradoras que têm musculatura para aguentar uma AgroGalaxy e todo esse aparato de indenizações que estão sendo feitas. Mas toda vez que você tem um evento grande, você cria uma expectativa e cria principalmente uma rigidez no critério de análise do risco. Obviamente que as seguradoras agora estão com lupa e vão olhar todas as estruturas, todos os riscos com muito mais critério, com muito mais, principalmente analisando estrutura financeira, endividamento. Então, a cadeia do agro, principalmente revendas, está bem fragilizada. Então, isso é preocupante, porque isso cria aí... dá mais ênfase para quem tem estrutura de crédito bem definida, para quem sabe dar crédito no mercado. Então, as seguradoras olham muito isso. Então, estamos vendo aqui um cenário difícil para os próximos meses. Perfeito, perfeito. Obrigado pela colocação, Flávio. Só para quem não conhece exatamente esse mercado de seguro, como que nós temos a divisão, né? Tem o seguro de crédito de carteira de recebíveis, que ele aloca em cima da carteira de uma indústria
da carteira de um banco, então pega qualquer credor e tem a garantia do seguro de crédito dos direitos creditórios do que eles têm de crédito ou do que eles faturam na indústria. Agora, o seguro de crédito também esteve atuando, e eu participei bastante, quando ele garante uma carteira de uma operação de CRA, uma operação de FDIC, de FIAGRO. Então, o seguro também atuou no mercado de capitais, garantindo aqueles recebíveis que tinham lá. Na condicionante padrão de mercado, o seguro de crédito ele é acionado o sinistro a partir do momento em que não pagou recebível e atingiu uma franquia. Todo mundo sabe o que é franquia, né? Franquia é que nem franquia de carro, você faz um seguro de carro, as primeiras perdas da franquia é por tua conta. Passou daquele valor, aí o seguro vai lá e paga o sinistro. Seguro de crédito é a mesma coisa. Então, o credor, a indústria, o banco, o mercado de capitais tem as primeiras perdas que eles aguentam e daí para cima a seguradora paga. E isso tem um período, conforme cada seguradora, que acontece. Flávio, só uma pergunta, vê se você pode me ajudar. Dá um cheiro para a gente, até hoje, desde o começo do ano, quanto de sinistro apareceu no mercado de seguro de crédito? Do mercado de Incluindo a agro, Galaxy. Você tem uma ideia? É só, agro. só eu posso falar da minha carteira. Hoje a gente tem aproximadamente uns 450 a 500 milhões de reais só do advento AgroGalaxy. Só deste advento. Nossa. Então, em termos de pagamento de sinistros, esse ano está bem pesado. Anterior a essa RJ da AgroGalaxy, a gente já indenizou basicamente RJs de agricultor, bastante, em torno de aproximadamente uns 100 milhões de reais já, que se as indústrias ou o mercado de capitais, os CRAs, não tivessem seguro, teriam afetado bastante essas estruturas. Mas, Davi, eu quero aproveitar esse gancho, porque é o seguinte, principalmente falando do mercado de capitais daqui para frente, os critérios de elegibilidade, as políticas de crédito das empresas, elas vão ser elas vão estar muito mais no foco do que o próprio risco. Então, obviamente que as seguradoras analisam os riscos individualmente, mas as estruturas que tiverem boa governança, boa política de crédito, o regulamento do fundo bem definido, nível de concentração, dispersão geográfica, esse vai ser o olhar da seguradora daqui para frente. Eu diria que até mais do que o próprio risco, o próprio buyer, o próprio sacado da operação. Gente, deixa eu só comentar. Puxando. A gente tem algumas Sim. perguntas aqui. Mas o pessoal já tem respondido. Então, só para vocês ficarem de olho, que algumas perguntas estão no chat, mas o pessoal já está respondendo as perguntas ali. Então, até agora, todas já foram respondidas, mas caso alguma surja que não seja respondida aí, ou pela equipe do Felipe, ou por alguém, né, algum especialista que está aqui assistindo a gente também, eu volto aqui e aviso vocês, tá? Bacana, bacana. Pegando o gancho desse assunto, e falando do que o Flávio comentou, e é muito preocupante, porque esse era o mercado que deveria crescer muito, o seguro. O seguro teria que vir para ficar, para justamente dar conforto. O seguro de crédito, ele pode ser um paraíso para muitos credores, até mesmo distribuidores que tivessem seguro na sua carteira, para ter muito mais conforto. Às vezes, dependendo da gestão de risco, não sai caro. Então, eu quero puxar o Felipe para perguntar. Felipe, você que está na frente aí de uma seguradora de crédito, comenta com a gente o que leva vocês a decidirem por uma pólice de seguro de um credor, o que você conta e você considera, além, evidentemente, de enxergar uma política de crédito, ver teu risco, o que você olha num eventual originário, que é a pessoa que vai tomar o seguro, que vai ter o benefício do seguro, o que você olha para você estruturar uma operação para ele? Acho que esse tema é muito importante, e aí, junto com o que o Flávio falou agora no final. Acho que antes de chegar aí, até associado com todo o tema aqui da restrição de crédito, restrição de aprovações,
apesar aí do momento complicado, nervoso, né, muito cauteloso, com a RJ muito grande aqui agora, eu acho que esse é um momento da gente parar para olhar aqui, pensar e voltar aqui para a base, né? Não é de todo ruim, obviamente estamos cheios de problemas, mas é um setor muito pujante, muito grande, representativo para a economia. Então, acho que, na verdade, aqui agora a nossa visão um pouco tem que voltar atrás e entender aonde que está a qualidade de verdade. Eu acho que um pouco desse cenário que você comentou no início aqui é o resultado, talvez, do exagero, das faltas de controles e o que o Flávio tinha comentado da governança, né? Quando a gente vai olhar a carteira de crédito, para a sua pergunta, além da qualidade de cada um dos riscos, isso é muito importante, né? Então, a gente viu aí recentemente, os casos mais recentes aqui das RJs, um pouquinho de relaxamento dos critérios de crédito, da governança interna, dos processos, garantias. Eu diria que, de uma forma geral e mais ampla, aí para o público que está nos assistindo, esse é o tema mais importante. Então, um departamento de crédito e cobrança robusto, com processo e procedimento, com time preparado, é muito importante. A gente gosta de estar em parceria com os nossos clientes e quem a gente cobre, para garantir, obviamente, que a gente está aqui no longo prazo, continue dando segurança, né, e capacidade de vender mais para os clientes. Então, você ter a governança interna e a capacidade de vocês tomarem a própria decisão com qualidade, não simplesmente repassar o risco para a seguradora ou para os fundos de investimentos. E o tema mais amplo, que é o que você estava comentando também no início, né? Eu vendo o almoço para pagar a janta, isso, e aí especialmente no mundo da distribuição, das revendas, isso é sempre um tema muito importante. Existe um conflito natural associado entre as áreas comerciais, eventualmente dependendo do tamanho da companhia, dos acionistas, dos donos, e da própria disciplina na análise e aprovação de crédito, né? Isso na seguradora, que isso aqui é lei para a gente separa completamente os nossos departamentos comerciais e os departamentos de subscrição e análise de crédito, porque naturalmente existe um conflito entre eu quero vender mais e eu tenho que proteger a qualidade da carteira. Quando você está falando aí de momentos difíceis, né, situações complicadas, eu preciso bater as metas de faturamento, e negócios de margem mais apertada, como as revendas, isso para a gente é muito importante, você ter aí claro qual é a governança, quais são os papéis e responsabilidades, e a gente conseguir enxergar a disciplina associada da companhia de que eu vou conseguir tomar decisões de qualidade na hora da aprovação do crédito. Isso a gente também aporta aí a nossa própria experiência, capacidade, equipe de conseguir também tomar as melhores decisões de crédito. Mas eu diria que esse é um ponto muito crítico e em alguns ramos aí do setor nem sempre foi levado tão a sério, sinceramente, quer dizer, isso é um tema muito relevante, dependendo aí do nível de maturidade das companhias e das próprias áreas de análise de crédito. Então, esse é um pouco do que a gente enxerga aqui agora, e aí, como o Flávio comentou, daqui para frente isso vai ser mais importante ainda, né? Todo o tema aí do que vai acontecer com o mercado, a gente entende que a gente quer se associar a companhias que tenham uma estrutura interna, uma preparação, capacidade de análise e governança bem estruturados, porque isso a gente, como enfim, companhia para proteger, a gente quer estar perto desse tipo de equipe de companhia. Não, perfeito o Duas comentário. perguntas. Então, praticamente, eu estava lendo aqui a pergunta, Tem uma então dá anônima para e a uma outra no gente chat. ajudar e acompanhar. Não tem problema. O que eu queria colocar é o seguinte, para que as pessoas entendam por que é que nós trouxemos pessoas especialistas de seguro de crédito para a reunião de hoje. Falar do leite que derramou, gente, não vai levar a nada. Nós já sabemos por que derramou, sabemos o que aconteceu, por que aconteceu. Foi aquela euforia desesperada em 2021, 2022. Todo mundo ganhou dinheiro, soja explodiu, milho também, todo mundo nadou de braçada, todo mundo fez compra, fez conta, todo mundo se alavancou, como exatamente o AgroGalaxy fez, todo mundo se alavancou, gastou dinheiro. Quando chegou em 23, 24, veio a conta, porque caiu uma barrigada muito forte. Para quem tem muito tempo de agro, sabe que isso acontece. Essa gangorra é padrão, acontece. Não dá para dizer que vai ser um mundo maravilhoso para sempre.
Mas por que que o seguro de crédito é tão importante, pessoal? Mesmo nas crises que nós tivemos, e a anterior foi 2005, e ela foi muito, mas foi muito difícil. Então, 2005, inclusive, o Flávio estava na BASF na época, lembra o quanto foi difícil aquela crise que nós tivemos, e ali realmente não pagou conta mesmo. Preço Chicago caiu, câmbio caiu, ferrugem asiática e seca, tudo no mesmo ano. Foi uma tempestade perfeita. O seguro de crédito salvou muita gente. Mas sabe o que que acontece? Isso é coisa do ser humano. Na época, o seguro de crédito salvou, todo mundo começou a fazer seguro em 2006, 7, 8, 9, 10. Aí, só que aconteceu que o mercado veio bem, o agro. Já não se usou muito sinistro de apólice seguro de crédito. O que que acontece com o ser humano? Ele tira o pé porque já começa a considerar que o seguro de crédito é uma despesa e não um investimento. Quando a gente olha para o seguro de crédito, eu olho como investimento para me proteger. Mas antes de pensar no seguro de crédito, é o que o Felipe comentou. Nós temos que olhar para o sentido de governança. Nós temos que ter um cliente, uma indústria, um distribuidor, um banco, que tem uma governança que dê o conforto para a seguradora entender. Então, a seguradora não vai analisar o crédito de produtor a produtor, um por um. Não, não, não. A seguradora quer ver a governança da indústria ou do distribuidor para ver a política de crédito, se ele implementa, se ele realmente trabalha, fazer um relatório de performance daquela carteira dos 3, 4 anos anteriores. Ela olha tudo isso para dizer, olha, eu estou confortável com essa governança. Tem sistemas, tem controle, tem política, tem um comitê de crédito, tem tudo que pode ser feito e eu estou confortável. Gente, para chegar nesse ponto, você ganhou um rate, você ganhou um brinde de uma seguradora para abrir o teu mercado. Mas o seguro de crédito, ele é um investimento, porque eu digo para vocês, é melhor pagar um pouquinho e não usar do que não ter. Depoimento, Davi. E eu vi pela pergunta, quando me... Depoimento, né, Pode Davi? falar, Hoje, pode falar. 80% do que a Beltrop vende tem cobertura de seguro de crédito, né? Nós negociamos com a nossa seguradora, eles fazem um ótimo atendimento, mas a mudança cultural, e você constrói junto com a seguradora isso, a seguradora, ela atende caso a caso, nós trocamos uma seguradora no passado e nós encontramos uma que nos atendia muito bem, às vezes sai algumas discussões, mas a gente encontrou. Então, 80% hoje do que nós vendemos é coberto pelo seguro, né? Então, e a gente se sente muito satisfeito. Os outros 20%, obviamente, são casos que a seguradora não vai aprovar. Tem clientes que têm menos de 2 anos, eles querem comprar, isso está fora do seguro, às vezes não tem balanço, aí você vai e negocia algum tipo de garantia. Mas o seguro de crédito, ele trouxe uma agilidade para dentro da aprovação dos nossos créditos, que um seguro até 1 milhão, o limite muitas vezes volta em 40 segundos. Então, imagine um analista de crédito fazer uma análise em 40 segundos, é impossível. E aí você libera aquele pedido rapidamente. Então, o seguro de crédito, para quem não tem, é lógico verdade. que você precisa construir essa cultura dentro da companhia. Não é fácil, porque o custo, existe um custo, é o que você falou. E o custo, para você fazer uma apólice de 250 milhões, vai custar aí X%. Então, você precisa ter esse custo. Mas, num ano como esse, nos casos, você dá tranquilidade aos seus acionistas, aos seus investidores. Davi, me permite, por gentileza, principalmente, Emerson, não principalmente, mas também para o mercado de capitais. A gente viveu uma situação em que as estruturas de FDIC, de CRA, o Davi lembra bem, eram emitidas praticamente só em Londres, com todo o problema cambial e tudo mais. A gente conseguiu tropicalizar isso, o Davi ajudou bastante nesse processo, começamos a emitir as apólices aqui, cobrindo essas estruturas de CRA, dando um sossego para o investidor. É exatamente o que o Davi falou. Passamos aí uma temporada, 2, 3 safras, principalmente as gestoras, securitizadoras, falando, não, isso é uma despesa adicional, não precisa. Davi, quem tem seguro agora, quem fez e tem seguro agora, você está vendo como funciona e
como está garantindo as cotas sêniores dos CRAs e dos FDICs. Agora, nesse momento, obviamente, retoma, os investidores voltam com a cabeça do agora eu só vou fazer essas operações se tiver seguro. Claro que com muito mais dificuldade e com toda aquela análise que a gente comentou há pouco. Mas o que dá de segurança para o investidor, você ter uma estrutura dessa garantida por uma apólice de seguro de crédito, mas é muito bom. E, principalmente, quem não está no dia a dia, não sabe, talvez, lidar tão bem com o seguro de crédito. Ele é muito flexível, não é uma coisa que engessada, que não pode... Poxa, seguradora prorroga título, a seguradora é um parceiro das estruturas e das empresas no tocante à cobertura de risco de inadimplência. Concordo plenamente, concordo plenamente. E, Felipe, olhando para esse mundo aí, que é o mundo do agro, que está tendo porta aí de crédito, eu tenho a impressão que a partir de agora, inclusive eu conversei semana passada, logo depois da RJ da AgroGalaxy, com um credor de insumos, ele vinha fazendo seguro de crédito, ele parou em 2019, porque consideraram que era um custo adicional para entregar budget, entregar EBITDA, melhor não ter o seguro, porque eu confio na minha equipe de crédito, porque não sei o quê, e agora se arrependeram porque o preço ficou muito caro. O que eu vejo, vai vir uma demandada grande para dentro. Olhando para o setor agro, Felipe, na tua opinião, como seguradora, você acha que ainda se mantém apetite das seguradoras, mesmo que tenham perdido com esses sinistros que aconteceram já esse ano? Eu acho que, obviamente, é um momento muito delicado para as seguradoras. A gente, como setor, né, como indústria, a gente na água aqui, enfim, estamos relativamente protegidos no nível de exposição que a gente teve aí a essa situação, mas, de fato, o impacto, aí o Flávio comentou, deve chegar na casa de bilhão para a indústria. Então, não dá para dizer que não vai haver algum tipo de retração e, enfim, impacto associado ao evento, né? Isso com certeza absoluta vai ter, e acho que vocês já comentaram antes, né? Naturalmente, os credores, né? Os bancos, vai provavelmente, especialmente no curto prazo, haver uma restrição ao crédito de uma forma geral. Isso inclui o apetite das próprias seguradoras, enfim, me arrisco a também falar pelos meus concorrentes aqui. Então, isso é difícil dizer que não vai acontecer. Agora, isso, pois, como eu comentei antes, é muito complicado você generalizar e dizer que o setor agro como um todo é um setor ruim. Muito pelo contrário, né? A gente está falando aqui alguns clichês, todo mundo já falou, o motor da economia, é o maior setor, alimenta o Brasil aqui, a gente tem regiões, cidades pujantes. Então, eu não diria que vai acabar, vai mudar o apetite. Eu acho que sim, as seguradoras vão tentar, e aí o que eu comentei antes vai ficar ainda mais forte, ou seja, buscar se associar a companhias em que sejam representativas para os seus clientes, tenham uma governança e estrutura interna capaz de aportar. E o outro que eu acho que sim, aí parte aí da estratégia de aprovação de risco, acho que é um tema complicado, mas de fato as distribuidoras e as revendas eu acho que são o elo mais complicado aqui dentro da cadeia, né? Então a gente do nosso lado eu acho que os limites e apetite para esse elo da cadeia a gente está intencionalmente aqui sendo muito mais cuidadoso. Já estávamos sendo, né, há bastante tempo já com mais cuidado, porque um ambiente aí de incerteza na indústria, taxa de juros se mantendo alta, a gente, enfim, acho que esse é um pouco da onde eu enxergo que vai a direção. Vai ter impacto, vai ter restrição de crédito, não vai sair ileso, o impacto é muito grande, não só para as seguradoras, para os bancos também. Mas, por outro lado, o agro não acabou, quer dizer, o próprio Galaxy aqui não vai parar, não sabemos ainda necessariamente, mas não vai parar de operar. Então, eu acho que tem um silver lining aí, quer dizer, uma oportunidade aqui da gente enxergar aonde que estão os créditos, os produtores, as revendas de qualidade, né? Então, eu acho que Sim. eu chamaria assim, né? Quer dizer, a gente vai
se aproximar mais encontrar os melhores riscos da melhor forma, os melhores parceiros para fazer isso, mas sair do agro eu diria que seria uma decisão muito precipitada aí do mercado. Acho que talvez um pouquinho de correção de rumos e de abordagem. Exato. Davi, só complementando aí a sua Concordo pergunta plenamente com você. só Sim, complementando, desculpa, Davi, a Ávila, assim como as demais seguradoras, já passaram por crises enormes, não só do ramo agrícola, passamos agora por um momento delicado, mas as outras seguradoras, assim como a Ávila, elas estão muito preparadas, são muito fortes, são todas de atuação global, quer dizer, por mais que seja impactante esse sinistro da AgroGalaxy e os demais, são todas investment grade, então são seguradoras que estão muito preparadas para crises e não vão tirar o pé do Brasil, não vão tirar o pé do agro, assim como o Felipe falou, vão ser mais cuidadosas e para quem vão conceder crédito, quais as empresas que realmente têm política de crédito forte, mas tirar o pé do agro e do Brasil, isso não vai acontecer. concordo plenamente. Tem uma pergunta interessante que eu quero dar essa atenção para essa pergunta. Pessoal, na minha experiência, eu trabalho com seguro de crédito desde os anos 90, desde o final dos anos 90. E sempre trabalhei com seguro nas indústrias e trouxe o seguro de crédito para o mercado de capitais. Eu trouxe a primeira apólice de seguro de crédito para o mercado de capitais no primeiro CRA que eu fiz lá em 2012 com a Singenta, trazendo o AIG, que era um seguro lá europeu, garantindo a apólice aqui no Brasil. E toda a minha experiência, eu vou responder aquela pergunta que fizeram a respeito da questão de mexer na policy, mudar critérios, mudar políticas. Não. A seguradora não muda as regras no meio do jogo. Ela não muda. Digamos que esse ano tem uma indústria que tem um seguro, que tem um distribuidor que tem um seguro, teve o sinistro, ultrapassou a franquia, você cobra o sinistro, tem um período de análise bonitinho, deu conformidade, tudo certinho, ela paga o sinistro, a pólice continua como estava, continua tudo como estava, a única coisa que pode tirar o emitente, né, da pólice, aquele que está pedindo uma pólice seguro, tirar ele do jogo se você não atingir alguns níveis de covenants que a seguradora pode colocar. Então, por exemplo, olha, se você teve 50% de inadimplência, pode ter um percentual de covenants que a seguradora coloca, que, olha, eu pago o sinistro, mas se a tua inadimplência foi assim, ou aconteceu assado, ou teve aquela condição no índice da tua empresa, eu tenho o direito de recolher a pólice e não continuar. Aí depende de como ficou o cenário. Então, por exemplo, se caso a própria AgroGalaxy tivesse uma pólice de seguro, se eles tivessem uma pólice de seguro nesse cenário e que eles estão pedindo RJ e pode ter um estrangulamento na outra ponta, que é uma visão bem clara, vai ter estrangulamento na ponta do produtor. Lógico que vai ter, porque tem muito produtor que deve para eles, eles não vão ter produtos para atender todos, eles vão deixar de atender pedidos e eles podem ter problema de receber essas contas dos produtores que não entregaram o produto. Então, a seguradora entraria aí numa questão de covenants para não continuar. Mas no mundo normal, eu nunca vi uma seguradora mudar a regra de uma pólice que está dentro do jogo. Você simplesmente teve o sinistro, você cobrou, pagou, a vida continua. Pode falar para mim, não, Davi, mas pode mexer no prêmio. Lógico, é evidente, é negócio. Porque se a seguradora teve muita perda na tua carteira e ela está renovando a pólice para o ano seguinte, pode ter uma autorização no prêmio. Porque houve. Gente, é tão comum. Pensa no carro. Eu bati meu carro e eu tive meu carro roubado. Eu quero continuar com o seguro. A seguradora vai até segurar. Mas ela vai falar, Davi, como você bate o carro toda hora, o teu prêmio subiu. Como você já vai e frequenta barzinhos à noite, já foi roubado 2 vezes, teu prêmio subiu. É simplesmente estatísticas
histórico de perdas de comportamento. Então, se uma empresa se comportou bem e ela pôs a pólice em questão de sinistro, recebeu um sinistro, mas ela fez tudo direitinho, o cliente não colheu, o cliente não pagou, tudo bem, a seguradora vai cobrir, vai fazer a contenção dessa pólice e ela vai continuar. Então, eu só quis trazer muita ênfase ao seguro de crédito, que eu enxergo que esse tem que ser o futuro do agro, não como custo, e sim como investimento, da maneira que eu faço no mercado de capitais. Por quê? Quando eu ofereço seguro para sênior, o que acontece com a taxa de juros dos investidores da sênior? Cai, porque eu estou dando seguro com o AAA, por exemplo, e eu vou pegar investidores que são criteriosos e estão dispostos a receber menos juros. Agora, quando eu tiro o seguro fora, eu vou pegar investidores com apetite a risco, que cobram mais caro. E sim é que a gente faz a conotação. A mesma coisa a indústria em relação à provisão de devedores duvidosos que ela faz para a matriz, em relação ao. Olha que bacana que eu vou dizer. Eu sou um distribuidor e eu tenho uma indústria. Se eu chegar para a indústria e disser, olha, indústria, eu quero aumentar o meu limite de crédito e eu tenho seguro de crédito, minha carteira, e eu consegui provar que eu tenho governança e a seguradora me deu uma pólice. Você me aumenta o meu seguro? Aí ela vai dizer o seguinte, a indústria, eu te dou mais crédito, mas me coloca na ponta aí como beneficiário dessa pólice. Se você tiver que ter inadimplência, eu sei que vai cair para o meu colo. Então, me põe como beneficiário, eu te dou limite. Gente, isso pode multiplicar limites. Estou certo, Emerson, Flávio e Felipe? Davi, pode falar, Felipe, por favor. Não, acho que está correto. A gente, obviamente, aí a gente é do setor aí. Muito obrigado aí pelo apoio e suporte. A gente concorda. Acho que é uma solução. E aí o Brasil como um todo usa seguro muito pouco, né? Então não faz parte da cultura. E o que vocês falaram é verdade, né? As pessoas enxergam como um custo, e aí quando está tudo correndo bem, você deixa de contratar. E aí até eu acho que isso aqui, com certeza, você pode incluir mais sofisticação, estruturação, aumentar os limites associados às revendas, distribuições, é um produto, um mecanismo muito flexível. Mas aí, aproveitando o assunto, e além de seguro, eu acho que o que a gente falou aqui no início também, porque seguro é uma das ferramentas, certo? Mas não vou dizer, não é a única forma. O que eu acho que é o mais preocupante, e até a gente estava conversando, né? O Emerson comentou um caso antigo, você não pode tirar os controles, né? Quer dizer, as checagens, os balanços associados à sua operação, mesmo nos momentos de melhor momento. O seguro é uma delas, certo? Mas as garantias, o seu processo de análise. Então, tudo parte do mesmo tema, ou seja, eu estou passando por um momento de inadimplência muito baixa, o setor está indo muito bem, a tendência de todo mundo, e a nossa, inclusive, é ficar otimista e baixar a guarda, né? Então, eu acho que o seguro é uma dessas formas da gente se proteger, criar uma governança de gestão de risco, ainda que esteja tudo bem, né? Falar, olha, está me custando dinheiro, mas mais do que o seguro em si, de que eu adoraria que todo mundo contratasse seguro, para mim vai ser ótimo, mas não só isso, né? Quer dizer, se você não tem orçamento, não gosta, não confia nas seguradoras, o que não pode baixar é a guarda e o seu processo de aprovação, de validação de créditos e a disciplina, né? A governança e a disciplina de aprovação, porque prazo, especialmente no agro, prazo longo, você dá crédito para os seus clientes sem o devido processo, acho que isso quebra as companhias, né? Então, eu diria que, na minha opinião, é a mensagem mais clara e, obviamente, o seguro aí é uma ferramenta extremamente flexível, disponível para ser usada, dá para alavancar limite de crédito, fazer a proteção, reportar, enfim, tem benefícios tributários também, que quem tiver interesse, e vem evoluindo. Eu acho que a gente também tem feito aí um esforço muito grande associado ao agro para conseguir proteger melhor as empresas e clientes, mas de fato é isso, quer dizer, os gestores de crédito estão aqui presentes, devem ter muitos aqui, é um desafio muito grande manter a disciplina, manter a governança, manter os investimentos, mesmo nos tempos de bonança, porque daqui a 2 anos eu tenho certeza aí que vai estar todo mundo falando que o agro é o futuro, então
essa é a parte mais difícil, na minha opinião. E fica o recado, e se Certo. vocês quiserem usar o seguro de crédito aí, podem falar com a gente, o Flávio aí, super especialista também, com certeza é uma alternativa. Emerson, vou te fazer uma pergunta, Emerson. Imagina a utilidade. Você é uma indústria de insumos, você tem clientes. Se um cliente seu que você quer vender, ele quer mais limite, ele não tem garantia, ele não tem limite sobrando em banco, ele não tem uma estrutura disponível no mercado de capitais para fazer caixa, e ele quer comprar mais produto, e de repente ele chega para você, olha, Emerson, eu consegui estruturar uma governança, eu tenho uma pólice de seguro de crédito aqui, se eu te mostrar essa pólice, você me dá mais crédito? E outra coisa, se eu te mostrar a pólice de seguro, se eu te dar como beneficiário de parte dessa pólice de seguro, você me ajuda a pagar um pedacinho dessa pólice? Sem dúvida, né, Davi? Esse seria o nosso sonho, que os revendedores pudessem chegar nesse patamar, né? E com certeza a indústria de agroquímicos, a indústria de biológicos seria parceiro nisso. Por quê? Nós não temos condições de atingir 100% do mercado, nós precisamos dos distribuidores, né? Uma indústria, ela não tem como atingir 100% dos produtores, nem é o nosso papel, nós temos que ter um batalhão de gente na ponta, o nosso papel tem que deixar para quem sabe, né? Então, assim, as revendedoras, as revendas, elas são fundamentais para o mercado. Se elas chegarem nesse tipo de governança, a indústria dá tanto rebate de tanta coisa, e dar um rebate para uma coisa que vai diminuir o risco do negócio não seria problema nenhum, seria uma ideia fantástica, maravilhosa, até mesmo porque a gente sabe que o distribuidor ele vive muito bem gerido em algumas regiões do Brasil, se você tiver 2,5% de lucro líquido é muito, né? Então a gente sabe que o distribuidor ele não tem margem de lucro muitas vezes para bancar uma pólice de seguro. Mas a indústria seria parceira nisso, porque os nossos vendedores são os vendedores dos distribuidores. Né? Enquanto nós temos aí 1.000 clientes ativos, um distribuidor pequeno tem 4, 5 mil. Então, às vezes, muitas vezes, o produtor que está lá na ponta, ele não atende a minha política de crédito, ele vai querer comprar 180 mil, né? Então, isso seria fantástico, né? Resumindo, isso seria ótimo. Outra coisa que a gente quer apontar do que nós falamos aí, o que nós esperamos cenários futuros, né, pessoal? Nós estamos em 2024, olhando para 25, nós temos agora pela frente uma safrinha de milho. A safra verão, ela vai ter uma condição prejudicada no fornecimento de insumos por conta do atropelo de última hora com essa RJ do AgroGalaxy, mas olhando para a seguinte, o que eu estou enxergando? Caindo muito crédito bancário e mercado de capitais para esse momento. Não acho que é para sempre, é para esse momento. É aquele susto. Sabe quando você dá o susto em alguém, a pessoa até para de respirar. É o susto. Então, esse susto vai durar até a safrinha. E eu estou vendo dificuldade entre os distribuidores para conseguir rodar a safrinha deles do momento que eles vêm com vencidos que eles não conseguiram crédito, com clientes e produtores que não pagaram. E para vocês terem uma ideia, aqui para nós da Terra Magna, nós estamos com a nossa operação de Fiagro, nós estamos avançando e eu estou cobrando, negociando e prorrogando conta de produtor que eu comprei carteira. Eu já não estou nem mais olhando para cedente, porque eu sei que ela não tem uma gota de água, de oxigênio para querer conversar. Então, eu estou indo lá na ponta, porque eu sei que lá na ponta não pagou, é lá na ponta que vai me pagar, é lá que tem que produzir. Então, isso acontece. O que acontece é que a, a, a cadeia toda foi prejudicada, gente. Não tem ninguém que saiu ileso, ninguém. Só tem um que saiu ileso. Quem tinha seguro de crédito vai cobrar o sinistro e vai para casa dormir, está tranquilo. Perdeu só a franquia, porque as primeiras perdas, fez o sinistro e vai para casa. Então, a cadeia inteira foi impactada. Conversei com o Banco Central, Febraban, conversei com a CVM, Ministério da Agricultura. A cadeia já vinha preocupado com as RJs de produtores rurais. Já estavam preocupados. Só produtor rural, pessoa física e jurídica, os bancos chegaram a quase 2 bi
de crédito que eles estão com produtores, pessoas físicas. Agora entrou o AgroGalaxy, então foi um catadeixa, mas só aí para vocês terem uma ideia como já está ficando sistêmico. Então, sim, está prejudicando toda a cadeia. E olha, pessoal, quem fala que tem uma multinacional, vocês vão falar, tem uma gigante multinacional no AgroGalaxy, perdeu lá 100, 200 milhões, eles são multinacionais, são grandes. Não, gente. Eles vão sofrer e isto vai impactar nos demais. Por que Exatamente. vai impactar nos demais? Porque a indústria vai ter que ser mais rígida no crédito, vai ter que ter um critério muito mais rigoroso, vai ser menos flexível para aprovar crédito, o distribuidor pode ter mais dificuldade de conseguir os volumes que ele tinha, então pode cair o faturamento. Se cai o consumo, cai o faturamento, todo mundo perde. Volta de novo o risco sistêmico. A indústria vende menos, fatura menos, tem um lucro menor, o distribuidor faturou menos, vendeu menos, tem um risco menor, o produtor não recebeu insumos o suficiente e no final do dia ele vai produzir menos, não vai ter menos condições de pagar. Para quem não sabe, o crédito rural, gente, desembolso que nós tivemos este ano comparado com o ano passado, nós estamos mais de 45% com menos desembolso esse ano comparado com o mesmo período do ano passado. O que vocês traduzem com isto? Alguém pôs o pé no breque. Não, porque atrasou insumos. Gente, alguém pôs o pé no breque. Porque a negociação atrasou, principalmente para fertilizantes, porque muitos produtores estavam esperando cair o preço. E no final não caiu, teve uns que aumentaram até, e não vai ter tempo de entregar tudo. Então, vai ter um impacto no segmento de fertilizantes e agroquímico tem um impacto pela inadimplência. Então, qual que é a grande preocupação? É o daqui para frente. Então, a nossa recomendação de discussão que nós temos aqui, revisitar a governança da empresa, ver o que precisa ser feito para fazer um orçamento de seguro de crédito. O seguro de crédito pode substituir um capital de giro em banco, gente. Substituir. Se hoje você vai pegar crédito no banco, o mercado de capitais, os juros vai dar 1,8, 1,7, 1,9 ao mês, sem fazer força. Se você olhar o custo de um seguro de crédito, quanto você pode negociar ele com um banco, olha o que eu estou falando, procurar um banco, olha, compra minha carteira, eu tenho seguro de crédito, eu te ponho em beneficiário. Quanto custa o prêmio versus o que você tem de capital de giro e talvez uma redução de taxa, porque você tem um seguro. Pensa na governança, pensa na estrutura da empresa e como vender um pouco melhor. Mas o que eu sempre falo na hora da venda, não dá para abandonar o cliente que não nos pagou. O cliente que deixou de pagar a gente, ele precisa da parceria agora mais do que nunca para continuar plantando, porque é plantando que ele vai me pagar. E eu tenho que me arriscar a entregar mais produto. Não tem outra saída. Então, o momento é arriscado. Como nós já estamos no Davi, eu momento tenho final, alguns números interessantes aqui vamos tirados lá. da Academia Brasileira de Crédito. Lá na academia a gente tem uma Ótimo. planilha que é atualizada mensalmente com todas as RJs do agronegócio que já foram mapeadas em todos os tempos, né? Bom, só esse ano. Bom, ao todo nós temos mapeadas até o dia 6 de setembro, tá? Que elas são mapeadas até o final do mês, então até o dia 6 de setembro foram 618 RJs ao todo. Só esse ano, mais de 230. Essas 618 somam mais de 171 bi daquilo que nós temos de números disponíveis que não estão em segredo de justiça, tá? Aquilo que já está disponível, a gente tem como avaliar. O estado que tem o maior número de pedidos de processos de RJ é o Mato Grosso. Então, MT são 175 processos que somam mais de 17 bi. E seguido de São Paulo, com 139 processos, somando 115 bi. É muito mais do que o Mato Grosso, mas é muito doido. Goiás, terceiro lugar, Goiás, com 71 processos, somando 5 bi. Então, isso até o dia 6 de setembro.
Aí quem respondeu a nossa pesquisa lá e vai mandar o print screen por e-mail para o Conacred, vai ter um mês de acesso lá na academia, vai ter acesso, ou, né, enfim, a gente vai ver se a gente consegue liberar acesso a essa planilha completa também, com todos os dados de essas 618 RJs mapeadas até o dia 6, e, enfim, and counting, né? E estamos por aí. Continuando, infelizmente, continuamos vendo dia após dia, como já falamos aqui, o Emerson falou, na espera só até amanhã para ver qual que é a próxima. Infelizmente. Bem isso, Raine. Infelizmente é isso, e a RJ não vai parar onde ela está, por isso que todo cuidado é pouco. É muito importante o gestor de crédito prestar essa atenção do que acontece aí para campo. Vamos dar agora uns minutinhos É, de palavras finais aí do... Pode falar. não é isso, já ia só agradecer a Ah, presença de todo mundo, mas tá depois bom. eu fecho com isso. Vamos passar a palavra Isso. para todos finalizarem. Gente, eu vou pedir um favor. Eu sei que num momento como esse delicado é difícil, mas vamos tentar ser positivo? Vamos, sem Vamos dúvida, tentar. sem Sim. dúvida. Posso Vamos lá, começar? Emerson, tuas palavras. Pode Vai começar, lá, Flávio. posso começar? Tá bom. Mayra, eu acho que o momento é de preocupação, mas o momento não é de desespero. Eu acho que a gente tem muita ferramenta, muito conhecimento. As áreas de crédito das empresas, elas vêm evoluindo, eu acho que estão trabalhando para evoluir cada vez mais. O seguro de crédito não é o fórum aqui somente, mas ele é muito importante para mitigar um pouco desse risco sistêmico da cadeia. Ele merece até um dia especial, porque eles têm tantas minúcias, ele é tão flexível. Lembrando de uma passagem, em 2003, eu contratei a pólice de seguro de crédito na BASF, e como bom gerente de crédito da época, eu falei, gente, será que isso é bom? Será que eu vou ter um problema com o meu emprego? Algum tempo depois, eu falei, Jesus, aonde é que estava esse seguro de crédito que eu não tinha visto ainda? Ele é o maior amigo do gestor de crédito de uma empresa. Ele vai dar suporte, ele vai dar a segunda opinião, ele vai acompanhar. O seguro de crédito é extremamente flexível, tem muito mito ainda de que se o cliente ficar devendo no primeiro dia, a seguradora já vai sair cobrando. Ele é extremamente flexível. E, Mayra, eu acho que vale um dia de debate aí só sobre o tema. Mas o seguro de crédito está aí para ajudar a mitigar esse risco sistêmico, Davi. Bacana, bacana. Emerson? Bom, a minha visão é o seguinte: o mercado vai se recuperar. Nós temos, eu acho que o setor de crédito no agronegócio, os profissionais de crédito no agronegócio estão aprendendo a se unir, a trocar mais informações. Eu acho que alguns eventos, como o Conacred, ele vem para agregar, eu acho que difunde conhecimento. E, gente, assim, um evento como esse é ruim, é péssimo, traz aí prejuízo. Mas vamos pensar um pouco assim, para quem trabalha na área do crédito é final de Copa do Mundo, correto? Nunca ninguém lembrou tanto do profissional da área de crédito como na última semana. Mesmo aquele que não caiu, talvez, na eventual RJ, mas com certeza o CFO pediu, cara, me traz um levantamento da nossa carteira. Com certeza, o banco pediu como é que você está com a sua carteira, e aprenda, se você não caiu, observe o que os demais estão fazendo. E quem está na RJ também, já há algum tempo nós convivemos com a RJ, há mais de 10 anos, né? O mundo não acabou, você pegar a situação, se o negócio for viável, existem opções como fornecedor estratégico, se o negócio não for viável, existem outras opções em parceria com a sua área jurídica. O fato é nunca perder a interlocução com o importa como ele é o nosso melhor amigo. Num caso desse, ele vira quase que o nosso irmão, né? Então, pessoal, é um momento difícil, mas o mercado vai se ajeitar, o mercado vai seguir como sempre seguiu, não é a maior crise, o Davi escreveu isso esses dias, é um case, e vamos lá, quem da área de crédito não fazia análise, quem da área de crédito já não sabia com relação a alguns números, né? Infelizmente, ninguém quer ver uma empresa nessa situação, tenho amigos lá, lá existem profissionais competentes, né? Precisamos saber separar as coisas. Isso é ruim para o agro, é muito dinheiro que vai, mas assim, eu acredito que um mês todo mundo já aprendeu a conviver com essa situação
e isso se daqui a um mês já não tiver mais umas 10 RJs, né, porque já foram em torno de 220 e 180 dias úteis. Então, você quer saber quando que é a próxima RJ? Espera até amanhã, que com certeza vai ter outra. Então, aprenda a conviver com isso, faz parte do negócio, tá bom? E como o Emerson falou Obrigado. aqui, que estamos vendo uma valorização do profissional de crédito exatamente em um momento como esse, gente. Mandem os seus cases para esses maravilhosos masters avaliarem. E quem sabe você é premiado esse ano. Ano passado foram duas categorias, esse ano nós temos quatro. Até o dia 4 de outubro estamos recebendo inscrições e os cases de vocês para essa premiação. Eu quero premiar. Gente, vocês não querem entregar o troféu para alguém muito bom esse ano? Faço questão. Esse ano eu faço questão. Eu vou até de smoking lá. Isso aí, Davi, isso Aí. aí. Vamos lá, Felipe, as últimas palavras, considerações. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui, presença e audiência de todo mundo. Foi o que eu comentei, acho que mais cedo aqui, apesar um momento difícil, né, muita incerteza, mas estamos aí num setor que é crítico para a nossa economia, representa aí um pedaço muito grande do país, então acho que agora é o momento de enfim, passar pela turbulência, mas aproveitar o futuro que vem pela frente e para profissional de crédito, cobrança, e, enfim, que eu acho que o nosso público aqui agora é o momento perfeito para vocês instituírem mais políticas, né, buscar as melhores práticas, e acho que isso é uma grande oportunidade de olhar para o futuro, né, o que passou, passou, de trazer melhor governança enfim, os processos, procedimentos para dentro da sua empresa, que acho que isso para o futuro aí vai ser a forma de se proteger e saber tomar as melhores decisões para salvar, enfim, a saúde e qualidade financeira de cada uma das companhias. Então fica aí o meu muito obrigado. Apesar de tudo, eu sigo otimista daí. Obrigado pelo tempo e participação aí de todo mundo. Valeu, Esse é um obrigado, Felipe. sucesso. Tem uma pergunta lá que eu acabei deixando passar, mas vou responder porque é uma curiosidade que muita gente não domina isso no mercado de capitais. Vamos lá. FDIC e Fiagro lá do AgroGalaxy, tá bom? Nós estruturamos, tinha mais de 1 bi lá no FDIC deles, e vem a pergunta se esse FDIC foi prejudicado com a RJ. Quando qualquer operação do mercado de capitais, isso acontece com uma cedente, vamos lembrar que nessa operação, a AgroGalaxy era apenas uma cedente. Ela não estava financiando debentures, não era uma operação corporativa que estava financiando com risco no balanço. Era uma cedente que ela cedia recebíveis e o FDIC ia comprando os recebíveis e desembolsando para pagar fornecedores do AgroGalaxy. Nesse momento, o que acontece? A gestora chama os investidores para uma assembleia geral porque mudou a regra. No regulamento está bem claro, não pode a cedente estar em RJ. Como entrou em RJ, para o jogo, chama os investidores e eles têm o direito para decidir, a maioria acaba decidindo. Olha, eu quero meu dinheiro de volta para a operação. Primeiro o dinheiro começa a entrar, começa a amortizar e pagar investidores. Ou eles podem até tomar uma decisão, não acho que vai ser, mas pode tomar, olha, vamos continuar com essa e aquela condição. Pode até acontecer, mas provavelmente vão dizer que não, vamos amortizar e vamos liquidar quando vocês cobrarem todos esses recebíveis que foram comprados. Então, quando o mercado de capitais compra recebíveis de uma operação, aquilo não tem impacto em relação ao balanço IRJ da cedente. O fato do AgroGalaxy entrar em RJ, aquela carteira comprada, foi comprada numa condição de endosso, cessão fiduciária, e aquilo pertence ao fundo. A gestora é responsável de manter aqueles títulos em cobrança. Então, leve-se a crer que nós vamos conseguir cobrar, vamos liquidar, pode até atrasar pagamentos, mas vai acabar recebendo tudo que precisa ser feito. Mas não tem uma dependência direta da performance e comportamento do AgroGalaxy. Pessoal, muito obrigado de novo pela participação, obrigado por estar aqui nos ouvindo. Claro, óbvio,
que no Conacred nós vamos ter vários debates em vários painéis. Esse assunto vai ter Esse muito aqui mais é uma detalhes. hora e um Nós vamos ter pouquinho. um Lá nós temos painel. mais de 20 horas. Então, vai ter um painel de seguro de crédito, vai ter um painel para discutir gestão de risco de crédito, recuperação extrajudicial. Nós vamos estar falando de tudo. Pessoal, não deixem de participar do Conacred esse ano, que está muito quente. E lá nós vamos ter também o Bruno Gomes, da CVM, discutindo com a gente a regulamentação do FIAGRO, que sai este mês e é muito esperado pelo mercado de capitais. E quem sabe com essa regulamentação dá uma oxigenação aí no mercado de capitais para vir dinheiro. Por outro lado, para quem não sabe, não adianta o investidor espernear muito, que ele perdeu aqui, perdeu lá, acolá. Vai ter muito dinheiro no colo e o investidor não sabe o que fazer. Tem casas que têm gestão de 4, 5 bilhões e ele não sabe para onde ele vai. Construção, serviço, ele vai para comércio, vai para o agro, e vai para a escola, educação. É muitos segmentos. Então, o mercado continua, o mercado de capitais vai estar firme e forte, eles só vão se cuidar mais. Vocês têm que tomar cuidado com a governança e melhorar a governança. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Maíra? Pessoal, muito obrigada por estarem nos acompanhando até agora. Nós tivemos ao todo quase 550 inscrições para participar desse webinar. Ao vivo, nós oscilamos entre 200 e 215 pessoas, então depois a gente vai fazer a contagem aí de efetivamente quantas pessoas passaram por aqui, mas eu estimo mais de 300, né? Porque às vezes as pessoas entram e saem. Então, muito obrigada. Subimos sim a nossa pesquisa, continuamos a pesquisa. Vamos apresentar para vocês lá no Conacred todos os cruzamentos desses dados que vocês responderam anonimamente para nós, sobre vocês mesmos, sobre o crédito mesmo, quem é o crédito nesse momento. E esperamos vocês em novembro, nos dias 12 e 13 de novembro. Estamos à disposição de vocês. Nossos palestrantes, nossos debatedores, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estarem conosco e toparem, assim, de bate-pronto, compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês com o mercado. Excelente noite para todos. Valeu, Um gente. abraço. Boa noite Um para abraço, todos. pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.